Retomando então, né, gravar em casa tem dessas coisas que eu comentei lá no início. Né? Tenho duas filhas pequenas e acaba que por vezes sou interrompido, seja porque querem brincar, seja por choro e assim por diante. Mas vamos lá. Uma das inovações da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, foi a questão que eu toquei lá no início da nossa conversa, que foi aquela jornada 12 por 36. Ela já existia antes da reforma trabalhista? Sim, ela existia. Quando nós vemos a jornada dos cuidadores, às vezes de enfermeiros, de babás, sempre foi normal na jornada dos vigilantes, apesar de ter legislação específica daí para tratar do vigilante, né? Mas nós tínhamos já a jornada. O que nós tínhamos também era uma insegurança jurídica muito grande em relação a essa jornada, porque aquele que passasse ao seu empregado, né, o empresário, o empregador chegasse ao empregado e dissesse que a jornada dele seria de 12 por 36, muitas vezes essa jornada, quando da apreciação da matéria perante a Justiça do Trabalho, alguns juízes entendiam que deveria ser dado pela nulidade dessa jornada 12 por 36. Daí o que acontece? Toda aquela que é excedente à oitava, e teoricamente, né, pelo menos 4 horas aí nós teríamos, né, de hora extra cada dia trabalhado, seria considerado como extra. Além do que entraria, né, muitas vezes o intervalo entre a jornada, poderia haver, né, se houvesse dobra, eventual dobra, aí a questão do intervalo interjornada, que nós já vamos falar sobre ele também. Mas a reforma ela veio nesse sentido salvaguardar os direitos daqueles que realmente precisam trabalhar sob essa jornada. E mesmo na questão do doméstico, né? A própria lei do doméstico, a lei complementar, que trata justamente do trabalhador doméstico, já previa essa jornada 12 por 36. Pois bem, então nós temos lá no artigo 59A, ela vem disciplinar justamente essa questão dessa jornada 12 por 36, né? Prevendo expressamente essa situação. Então, em exceção ao disposto no artigo 69 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, gravem bem isso, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Então, há uma previsão expressa agora na CLT, e uma coisa que é muito importante nós termos assim muito claro: o intervalo intrajornada, quer dizer, aquele intervalo dentro da jornada que é tido para descanso e alimentação, muitas vezes a falta de concessão desse intervalo também acabava por descaracterizar esse regime 12 por 36. Então a CLT também agora vem expressa nesse sentido, ou seja, pode ser dado o intervalo intrajornada, mas também pode ser dado, pode ser indenizado essa 1 hora. Vai ficar 12 horas sem intervalo? Sim, vai ficar 12 horas sem intervalo. É o que a lei prevê, sem qualquer intervalo e sem paralisação. Mas a jornada é extensiva? A CLT hoje ela é específica, né? Se há algumas vozes aí doutrinárias que não concordam e que remetem até para uma questão de inconstitucionalidade, tá? Isso para nós agora não vem ao caso. Tá? Nós estamos estudando o que a letra da lei diz, saber interpretar o que a letra da lei diz, né? E
também prepará-los aí para exame de ordem. Né? O exame da ordem, ela não vai levantar questões doutrinárias, ela vai levantar justamente aquilo que está na CLT, aquilo que está na Constituição, que está em leis esparsas, de forma objetiva. Né? É possível jornada 12 por 36 ou não é? Hoje a lei diz que é possível, é nisso que nós temos que nos abraçar, ok? Dando continuidade, nós falamos então da jornada de trabalho parcial, extremamente importante, artigo 58A, seus parágrafos, a possibilidade de hora extra quando de jornada regime de trabalho parcial de 26 horas. Vamos ver a questão agora do banco de horas e da compensação de jornada de trabalho. Uma forma de fazer a compensação de jornada, nós até comentamos há pouco. O trabalhador, via de regra, trabalha suas 8 horas diárias, 44 horas semanais. Se trabalhar 8 horas de segunda a sexta-feira, nós teríamos aí 40 horas de segunda a sexta, complementaria com 4 horas no sábado, ok? Normal, 44 horas semanais. Tá, mas é possível então aumentar um pouco a jornada durante a semana e não trabalhar no sábado? Perfeitamente. É lógico que pode. E ao contrário, poderia reduzir então a jornada um pouco para ter o mesmo número de horas no sábado? Da mesma forma. Isso é compensar a jornada. Isso tem previsão na CLT? Existe sim previsão na CLT. Artigo 59, ele é expresso em dizer, inclusive, o número de horas que pode ultrapassar a jornada, as horas normais do dia. A duração diária do trabalho pode ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia, compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos 2º e 5º desse artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração da data da rescisão. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º desse artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual tácito ou escrito para a compensação no mesmo mês. Então vamos entender tudo isso daí. Primeiro, quando nós falamos lá na questão de compensação, acho que ficou claro, pode ser feito uma jornada diferenciada das 8 horas? Pode. O importante de tudo é que se tenha em mente essas 44 horas semanais e, além disso, o que se prevê legalmente é que você pode estar fazendo esses acordos para que o empregado trabalhe até 2 horas a mais do que a normal. Então, ao invés de trabalhar 8, vai trabalhar 9, vai trabalhar 9 horas e meia, vai trabalhar 10 horas. Mais que isso é possível, teoricamente não deveria. Mas, se trabalhar 11, 12 num dia, isso vai descaracterizar algum acordo de compensação? Às vezes, e nós tínhamos muito disso antes da reforma trabalhista. Porque quando você feria aquilo que foi pactuado, automaticamente os juízes acabavam por declarar nulo esse acordo e mandava pagar todas as excedentes à oitava, mesmo que já tivesse havido compensação futura. Certo? Agora, se tornou um pouquinho mais complicada essa situação,
Porque nós vamos ver na sequência ali que mesmo que não seja observada ipsis literis o que o acordo ditou, é possível ainda que o juiz entenda como plausível e que não descaracterize esse acordo, principalmente quando nós falamos de banco de horas. Veja só no artigo 59b e no seu parágrafo único. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. A jornada máxima semanal está se referindo justamente às 44 semanais. Então, mesmo que porventura tenha havido, ao invés de 10, 11, 12 horas de trabalho, contanto que no outro dia tenha havido uma compensação e durante a semana não tenha passado de 44 horas semanais, não vai implicar na repetição do pagamento de horas excedentes. No parágrafo único, ele diz que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Certo? Então, mesmo que haja aí que se fira esse contrato, o que para mim me parece uma situação um pouco delicada, porque se você faz um acordo, teoricamente deveria ser cumprido. Esse acordo, ele está dizendo aqui que mesmo que ele não seja cumprido, passa a ser válido, o que isso muitos juízes vão acabar dando pela descaracterização desse acordo. Então tenho isso, mas o que nós temos aqui na letra da lei? Vão ter que prestar bastante atenção ali no artigo 59, nesse artigo 59A, no 59B, porque fala da questão do banco de horas, fala da questão da compensação, fala da questão do acordo celebrado e que não se descaracterizaria com eventuais horas aí que possam passar dessas 10 que são determinadas por lei, ok? Então nós temos essas regrinhas aí. E aí o que mais? Nós tínhamos uma situação de falar em compensação. Inicialmente se falava em um ano, algumas situações em 6 meses, principalmente quando tratado em convenção coletiva, mas posteriormente se discutia muito o alcance desse banco de horas, né, até que ponto ele poderia efetivamente ser aplicado, né, e a compensação dessa jornada. Então, diante da celeuma, muitas vezes se criava em cima disso, é que a legislação ela veio para dizer justamente até quando você pode estar compensando, e uma inovação bastante grande, lembre-se muito bem disso, é a questão do acordo individual. E quando nós falamos, inclusive, de compensação da jornada, dessas horas, se você conseguir compensá-la dentro do mês, você não precisa sequer ter um acordo escrito. Há uma presunção aqui de um acordo tácito, conforme nós vimos agora há pouco. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito escrito, para compensação no mesmo mês. Então, nessa situação de uma compensação da jornada dentro do mês, é possível perfeitamente que se faça a compensação sem que haja sequer um acordo escrito, sem que haja qualquer formalidade. A lei agora ela prevê essa possibilidade, ok? Quando nós falamos numa compensação de até 6 meses, né, então você faz num determinado mês um número grande de horas extras, não necessariamente vão ser pagas essas horas, porque elas podem ser compensadas até 6 meses. Aí, nesse caso, sim, se fala do acordo individual escrito, e aí tem que se formalizar, ou ser feito através de convenção coletiva, acordo coletivo, que dá uma sustentação maior para a empresa, uma segurança maior para a empresa.
Agora, quando nós falamos em compensação anual, aí sim, obrigatoriamente, tem que ser feito através de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, certo? Pois bem, vamos adiante aqui, vamos ver, além do banco de horas, o que nós tivemos aí de novo aí com a Lei 13.467. Um assunto bastante interessante, que teve uma mudança interessante aqui, foi no intervalo intrajornada. Então, quando nós temos aquelas jornadas de 4 a 6 horas, obrigatoriamente tem que se ter um intervalo de 15 minutos de descanso. Se ultrapassar dessas 6 horas, nós temos que ter um intervalo de pelo menos 1 hora, podendo ser até 2 horas. Então essa é a regra. O que acontecia antes da reforma? Vamos supor que o empregado tinha como intervalo, uma média, né? Uma média de 35 minutos, por exemplo, de intervalo todos os dias, ao invés de ter 1 hora. Quando se entrava com uma reclamatória trabalhista, alguns juízes mandavam complementar, né, essa 1 hora, então ao invés de se pagar 1 hora, pagava-se o tempo faltante, os 25 minutos nesse caso, né, através de hora extra. Outros mandavam pagar 1 hora extra integral, né, e muitos achavam isso absurdo, porque já se deu 35 minutos e agora você vai dar 1 hora e 1 hora extra